Bom dia, doutor Frederico, tudo bem? Aqui é o Jander. Tudo bem, Jander? Obrigado pela oportunidade. Doutor Márcio, tudo bem? Como está? Tudo jóia. Tudo bem. Agradeço aí pela oportunidade de vir aqui compartilhar conosco. No momento aí que Vossa Excelência está passando por problema pessoal, mesmo assim, insistiu em manter, então, fique desde já o nosso agradecimento. Eu acho que você já combinou com o doutor Jander aí acertou os detalhes, aí no final eu faço as considerações aí, viu, doutor Jander? Se quiser já, fica à vontade aí para iniciar. Ok, obrigado, presidente Márcio. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, doutor Frederico. Eu queria dizer aqui que é uma grande satisfação que iniciamos hoje o 19º Diálogo Eleitoral promovido pelo Instituto de Direito Eleitoral do Tocantins, IDETO. Como presidente da mesa, agradeço a presença de todos nessa videoconferência, que abordará um tema de extrema relevância: eleições pelo mundo, uma análise de direito comparado. Aqui cabe só ressaltar, antes de passar a palavra, que o IDETO tem se destacado como uma instituição fundamental para o debate e aprimoramento do conhecimento sobre direito eleitoral em nosso estado Tocantins. Né? A fundação dele é com a missão de proporcionar um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências na área eleitoral. E para discorrer sobre o tema de hoje, fizemos o convite e temos a honra de receber o doutor Frederico Rafael Martins de Almeida, uma das maiores autoridades em direito eleitoral no Brasil. O doutor Frederico é mestre em Direito Empresarial e Cidadania e atualmente coordena a pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral na PUC Paraná. Possui vasta experiência acadêmica e seu conhecimento prático transcende as fronteiras, tendo atuado como observador internacional em diversas eleições ao redor do mundo, incluindo Chile, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Bélgica e Alemanha. Experiência essa que, com certeza, vai enriquecer enormemente nossa discussão hoje. A experiência e o conhecimento do Dr. Frederico são inestimáveis para a nossa compreensão sobre os diferentes modelos eleitorais ao redor do mundo. E aqui eu quero deixar registrado que as perguntas podem ser feitas, a interação através do chat, e também informar que essa aula vai ficar gravada, esse diálogo ficará gravado para consulta posterior para quem realmente quiser fazer um estudo aprofundado. Sem mais delongas, passo a palavra ao nosso ilustre palestrante para que compartilhe conosco suas análises e reflexões sobre o tema, que é uma análise de direito comparado e eleições pelo mundo. Doutor Frederico, seja bem-vindo e tenha a palavra. Doutor Frederico, acho que você está sem o áudio. Obrigado, Jander. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor Márcio Gonçalves aí pela oportunidade de estar aqui, agradecer a você estar aí comigo também, agradecer a todos os presentes que estão aqui nessa nossa live. Eu gosto muito de, inicialmente, toda fala, convidar vocês, principalmente nesse momento agora, que eu sou um professor diferente dos outros, Márcio e Jander e os outros que eu vejo aqui. Quando eu conversei aqui com o Jander, em princípio, a gente, quando tem discussões na área do direito, estou vendo aqui meu amigo Leandro Manzano também, obrigado aí pela presença, satisfação e muita honra em tê-lo aqui nessa live. Eu digo sempre que, ultimamente, né, Márcio, a gente tem tido lives, a gente tem tido conversas e tal, e a gente está um pouco, às vezes, cansado de tanta coisa online, né, desses cursos e tal. Então, eu procurei, o Jander concordou comigo, fazer minha apresentação e bater o papo aqui com vocês de forma mais tranquila, trazendo aí muito mais a experiência empírica, aquela experiência que eu tive nessas missões de observação eleitoral, para que quem está nos assistindo possa, eventualmente, sentir aquilo que eu senti lá, muito mais do que um estudo aprofundado do tema, né, Jander? Então, a minha ideia aqui é trazer, claro, os meus 20 anos de justiça eleitoral, a minha experiência prática, jurídica e acadêmica, mas trazendo aí sensações e a minha experiência para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou servidor da Justiça Eleitoral há mais de 20 anos, mas, no final das contas, o meu coração sempre bate pela docência. É algo que, doutor Márcio, eu sempre quis ser professor, mas eu confesso que lá no início da minha carreira eu falava, puxa vida, né, diante da minha, digamos assim, da minha origem
de família classe média baixa e tal. Eu falei, eu preciso achar algo que possa me dar uma sustentação para que eu eventualmente possa ser um professor de forma plena. E aí eu fui prestar um concurso da Justiça Eleitoral, eu fui advogado durante um tempo. E aí, Jander, o que aconteceu? Eu, durante esse processo na Justiça Eleitoral, eu descobri que a Justiça Eleitoral, ela é injustamente os servidores dito que só trabalham de 2 em 2 anos. Porque quem está no eleitoral sabe que o direito eleitoral, às vezes me falam assim, Jander, olha, veja, esse é o melhor serviço que tem. A Justiça Eleitoral só trabalha de 2 em 2 anos. Falei, não é verdade. Porque uma das grandes atividades, e essa na qual eu participo agora, são as atividades de capacitação. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho na Escola Judiciária Eleitoral, que trabalha com projetos educacionais, e lá, por exemplo, no Paraná, a gente tem o projeto de capacitação, que são servidores internos, externos, juízes, promotores e tal, mas a gente tem projetos de educação para a cidadania, a gente tem projetos socioculturais, que são atividades permanentes da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, ela, sim, tem uma atividade que não é só, que eu sempre digo, não é só organizar o processo eleitoral, colher aí as eventuais votos e fazer aí a finalização do processo eleitoral. E aí, aqui, o primeiro ponto, antes de partir aqui para a minha experiência internacional, é dizer que quando a gente fala de direito eleitoral, a gente não está falando só Kelda, Jailson, Aline, Nayana, que eu estou vendo aqui, Olavo também, me permitam chamá-los assim, que são colegas aqui. A gente, quando fala de direito eleitoral, nós não estamos falando apenas desse processo de coleta de votos e proclamação dos resultados e de execução das eleições. Quando a gente fala de eleições, e no Brasil isso de forma muito clara tem que ser colocada, a gente está falando que eleições é um processo eleitoral, no sentido de que se busca o resultado da eleição como legítimo. Por isso que a Constituição colocou lá a escolha dos seus representantes e, por exemplo, a possibilidade de lei complementar organizar o processo eleitoral e criar lá, quando a gente fala das condições de elegibilidade, hipóteses de inelegibilidade. Ela cria o conceito de que o processo eleitoral como um todo, ele tem que estar, desde o momento do registro, não só dos candidatos, dos registros dos eleitores, isso a Justiça Eleitoral faz isso, haja aí um cuidado para que os eleitores, os candidatos, o processo eleitoral e tudo aquilo que aconteceu nas eleições, ele seja legítimo. No sentido de que um determinado candidato, um determinado processo eleitoral no município, na qual houve, vamos imaginar lá, um processo de eleitores que foram transferidos de forma fraudulenta, aquilo também macula o resultado do processo eleitoral. Não basta, como eu digo lá na metáfora futebolística, ganhar. Né? Não basta fazer o gol. Se fizer o gol com a mão, aquele gol não é válido. E no Brasil isso é muito claro quando a gente tem hipótese de inelegibilidade, ou seja, o sujeito lá que não passar pelo pedido de registro de candidatura, ele tem a sua análise do pedido de registro de candidatura. Se ele não tiver o seu pedido rígido por conta de eventual inelegibilidade, por algo que ele tenha feito lá na vida pregressa, como diz a Constituição Federal, ele não vai conseguir competir no processo eleitoral. Então, veja, existe um cuidado constitucional e legal para que todo o processo seja considerado legítimo. Então, o sujeito que vai participar do processo eleitoral, e a Justiça Eleitoral faz esse trabalho dioturnamente, ele tem a certeza que lá no município de Palmas, por exemplo, quem são os eleitores 150 dias antes das eleições, que vão participar do processo eleitoral. E não acontece como, por exemplo, nos Estados Unidos, porque as pessoas poucos dias antes, e aqui já entrando um pouco do tema, as pessoas poucos dias antes, eles fazem lá a sua declaração e o seu registro para votar, que para nós é algo muito estranho. Outra coisa que acontece, por exemplo, nas eleições que eu vi, também lá nos Estados Unidos, só aqui citando apenas um dos paradigmas, Márcio e Jander, eu estava assistindo as eleições lá na Califórnia, e nós fomos, Márcio, lá para Beverly Hills assistir a eleição. E, por incrível que pareça, Hollywood fica próximo a Beverly Hills. Hollywood é um lugar pobre dos Estados Unidos, é uma espécie de região pobre ali, por incrível que pareça. E eu vi ali ônibus de eleitores sendo transportados de Hollywood para votar em Beverly Hills.
Eu estava lá com magistrados eleitorais, eles ainda brincaram comigo, falaram assim, Frederico, vai lá para tentar autuar isso, Olavo. Ele falou para mim assim, isso não pode acontecer. E eles estavam distribuindo lanches. Imagina a gente ali, eu vendo aquilo acontecer nos Estados Unidos, na minha frente. E aí, perguntando ali para eles, tal, isso é absolutamente normal e aceitável ali no processo eleitoral. E aí, Jander, trazendo aqui um pouco dessa experiência para o nosso, no Brasil, a gente busca muito, e é por isso uma das razões de existir da justiça eleitoral, criar um processo eleitoral legítimo, que inclui o eleitorado rígido, um registro de candidaturas nas quais haja um controle daqueles que vão eventualmente participar. Durante o processo eleitoral, haja uma preocupação com o período pré-eleitoral, com os abusos do poder econômico, com os abusos do poder político, com a propaganda eleitoral regulada e, posteriormente, com uma prestação de contas para saber quais são as origens dos recursos e a aplicação. E isso, no Brasil, é uma opção constitucional, não é assim algo que foi criado, é uma opção constitucional, uma opção da lei, né? Agora, você me pergunta, Frederico, tá, mas e aí? E aqui eu trago uma outra experiência interessante. Quando eu estava também lá nos Estados Unidos, a gente faz uma visita nessas missões de observação eleitoral que eu participo. Aliás, daqui a pouco eu explico como é que funciona isso. Um professor catedrático que nós estávamos visitando lá, uma escola de direito, que estuda os sistemas eleitorais, ele me perguntou assim, veja bem, Frederico, a lei de vocês, a 6490, que é a lei chamada Lei das Inelegibilidades, né, que é apelidada por isso lá, que trata das inelegibilidades, hipóteses de inelegibilidade. Depois veio a 135 de 2010, que trata lá, o que vocês chamam da Lei da Ficha Limpa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ele olhou para mim, Márcio, e falou assim, melhorou a qualidade da representação democrática? Ele perguntou, Aline, nesse período todo, melhorou a sua vida? Melhorou os políticos, a qualidade dos políticos brasileiros? Aí eu fiquei assim, né? O grilinho ficou, posso tomar uma água? Onde que é o banheiro e tal? E fiquei pensando nisso. Ele me fez essa provocação para dizer assim, que na verdade, cada país tem a sua forma de escolha. Então vocês escolheram isso e não necessariamente melhorou. Talvez até possa ter piorado, né? Talvez a força legislativa ela possa ser até excludente num determinado sentido. E a gente tem vários autores que estudam sobre isso. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo. Então, meus caros, eu parto desse princípio para a gente poder discutir o que a gente diz de eleições em todo o mundo. Então, o primeiro ponto a partir disso é que os sistemas de escolhas, sejam aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, ela parte do princípio de que a sociedade, no momento da escolha, tem que compreender que o processo eleitoral, que a gente chama de processo de escolha, aqui eu quero tratar dessa forma, ela tem que satisfazer aquela sociedade a partir do entendimento dela de que aquele processo, Gleidson, bom dia, ele está aí comigo, ele é efetivo e ele reflete a escolha daquela sociedade. Então, pode ser, por exemplo, como nos cantões da Suíça, a gente tem conhecimento de que lá na Suíça tem determinados... Lá você não tem uma divisão de município, essa divisão administrativa e constitucional que a gente tem aqui. Lá na Suíça, junta todo mundo lá numa praça, e aí a gente vota em quem? No Jailson ou na Nayana? Quem vota no Jailson? Quem vota na Nayana? Ergue o braço, por aclamação, está escolhido. Não se faz ata, não se faz nada. Todo mundo vai lá num sábado de manhã, termina, vai todo mundo comer pastel. Não sei se tem pastel na Suíça, mas enfim, comer um chocolate, que é a única coisa que eu sei, nunca fui lá. E aí vai todo mundo segunda-feira trabalhar, e está feita a escolha. Diferente, se nós imaginarmos, da Colômbia. Eu estive na Colômbia, também nessa missão de observação eleitoral. Lá na Colômbia, veja, o governo lá, ele entende, por exemplo, as missões de observação eleitoral como algo essencial para que haja aí uma validação internacional de que aquelas eleições são rígidas. Então, o que eles fazem? Na Colômbia, além de ser considerada a missão de observação eleitoral algo como parte do processo eleitoral, eles entendem que aquilo valida a percepção da sociedade de que aquele processo foi rígido. Eles não têm lei da ficha limpa lá.
mas eles entendem que a comunidade internacional vendo valida. Tanto é que lá foi tão interessante que quando eu cheguei na Colômbia, na porta do aeroporto, do avião, ali na saída do Finger, que é aquele corredorzinho que sai do avião ali, os carabineiros, que eram ali os representantes ali do exército deles lá, estavam me esperando na porta. E aí, Kelda, a gente saiu escoltado e foi recebido, Jander, como embaixadores. As nossas malas não foram revistadas, a gente foi recebido com honras de chefe de Estado. Eu até filmei isso, porque eu falei, não sei quando eu vou passar por uma situação dessa, né? Então eu filmei aqui, né? Me senti o máximo lá, Márcio. Foi muito interessante. E aí eu entrando ali, a gente ficou num hotel lá, e olha que interessante, no dia da eleição, o presidente da República recebe os observadores eleitorais na Praça Simão Bolívar, que é a praça principal da capital lá, Bogotá, toda digamos assim, preparada para aquilo, com toda a segurança. E aí o presidente, 7h da manhã, ele chega lá, nós estávamos lá, e ele faz uma abertura oficial das eleições do país. Então, ninguém começa a trabalhar enquanto o presidente, na rede nacional, não abre. Então, ele vai lá, todo mundo no país inteiro, ele entra e rapidamente fala: sejam muito bem-vindos, os observadores internacionais, agradecemos todas as pessoas que estão trabalhando no processo eleitoral da Colômbia, declaro aberto as eleições e a partir daqui podemos começar. Aí, as eleições efetivamente começam. Isso é algo assim, é um símbolo, né? Tem uma simbologia muito grande, o presidente da República lá. Então, todo mundo fica naquela expectativa e, posteriormente, no momento em que se faz o fechamento, é a mesma coisa. Os locais fecham e daí o presidente vai em rede nacional, daí ele vai já na televisão, não vai lá no local. Tem lá um órgão específico para isso, ele encerra as eleições. Então, Jander, só assim, fazendo um primeiro começo, assim, de repente você possa abrir a palavra para você e para todos os outros, diante de toda essa experiência minha, eu vejo, e eu posso compartilhar cada uma delas, quando a gente fala em processo democrático, ele diz respeito principalmente às regras específicas de cada local e a percepção e a compreensão da sociedade se aquilo é legítimo ou não. Porque às vezes tinha uma pergunta que eu fazia lá, e aí essa aqui, só para eu depois passar a palavra aqui para você, ela choca. Atenção isso, pessoal. Olavo, eu perguntava assim: fulano, você não tem medo da fraude? Eles diziam assim, alguns já disseram, no Chile, por que alguém fraudaria uma eleição? Mas falava isso com o coração. Ninguém falava isso para me deixar constrangido. Depois eles percebiam. Mas a pergunta sempre era aquela, por que alguém fraudaria? E aí eu percebi, e aí me fez muito sentido da existência da justiça eleitoral, do desenvolvimento da urna eletrônica e todos esses processos nossos, porque nós vivíamos num período anterior na qual a fraude era o grande problema do nosso processo eleitoral. Então, cada lugar faz a sua forma. Então, nesse primeiro momento, já te passo a palavra aí para ficar à vontade, quem quiser me perguntar, e aí eu vou aqui modulando o meu bate-papo conforme as dúvidas de vocês. Muito bom, doutor. Eu agradeço demais. Caso alguém queira falar, pode levantar a mão, o doutor Márcio vai falar, pode também escrever no chat. E antes de passar a palavra ao doutor Márcio, doutor Frederico, eu só queria que comentasse que, em relação à questão da mentalidade, né? Na Alemanha, um amigo meu disse que foi para lá e, ao ingressar no metrô, não tinha catracas. E aí ele perguntou, mas onde que eu pago? Eu falei, não, aqui você coloca, não tinha nenhum fiscal. Ele falou, mas como? Por quê? Vocês não têm medo de alguém passar sem pagar? Aí a pergunta, mas por que alguém faria isso? Né? A mesma coisa, por que alguém fraudaria as eleições? Né? E aí, a primeira ativo do doutor Márcio, só que eu queria levantar, doutor, a forma de contagem talvez seja algo muito, né? A forma de você, o escrutínio, como que nesses países está esse processo de contagem de voto, que talvez aqui gera muita discussão. Doutor Márcio, pode ter a palavra. Doutor Frederico, nós, enquanto brasileiros, criticamos imensamente o nosso sistema. Criticamos, eu digo de novo, eu confesso que eu não sou crítico, eu sou um grande defensor do sistema eleitoral, do sistema proporcional, né? Quem me conhece sabe
que eu acho que é um sistema para o Brasil, ele muito, talvez precisaria de algumas adequações, se misto ou não, em razão da nossa continentalidade, mas o sistema proporcional, eu sou um grande defensor. E o senhor já viajou o mundo aí, e poderia, qual a sua concepção e outra coisa, nós criticamos, e ao mesmo tempo a justiça eleitoral e o nosso sistema de apuração, ele é modelo para o mundo, né? Tanto é que a gente vê as eleições americanas e quase ninguém entende nada daquilo lá. Então, na concepção do senhor, o nosso modelo, em vista dos demais, é bom, é ruim? Porque uma coisa são as pessoas, outra coisa é o modelo, é aquilo que o senhor falou. Mudar o modelo vai mudar as pessoas? Não sei se mudaria a qualidade de quem vai se candidatar. Pelo que a gente tem visto, né, nos 20 anos aí que a gente está na advocacia eleitoral, o que a gente tem visto é que cada dia, e aí me permitam, se a minha concepção estiver, me perdoe se a minha concepção estiver errada, mas a cada dia que nós estamos tendo novos pleitos, esse modelo de sistema de prestação de conta, de exigência, cada dia mais ele está afastando os bons da política, está ficando pessoas que falam assim, eu não quero participar, é muito critério, é muito rígido, é muito isso, não sei o quê. Muita gente chega e fala assim, doutor, eu sei pedir voto. Eu gostaria do sistema antigamente de pedir voto, esse negócio de prestar conta. Então, assim, resumindo a minha colocação, a visão do senhor, nós temos um bom modelo em comparação com os demais, um sistema bom, o senhor acha que a gente precisaria de ajuste? Qual é a comparação que o senhor faz com relação a esses países que o senhor visitou? Muito bem, eu vou aproveitar a sua pergunta e responder junto com a do Jander. Primeiro, já para falar um pouquinho só o que é a missão de observação eleitoral, que algumas pessoas possam não conhecer. Depois entrem lá no meu Instagram, ffred.almeida, o pessoal me chama de Fred, ffred.almeida. Eu vou até abrir ele está lá, mas eu vou aceitar vocês lá, ffred.almeida, e tem outro que é o Direito Eleitoral na Prática, que eu conto um pouco e coloco bastante coisa dessa minha vivência. Então, ffred.almeida. Veja, eu já visitei, deixa eu ver se eu me lembro aqui, Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Chile, e aí, Jander, eu tive na Alemanha. Coincidentemente, obrigado. Eu tive na Alemanha, eu tive na Bélgica, eu tive agora recente, na eleição, inclusive, do Parlamento Europeu, lá, a última missão que eu participei. E aí, que alguém quiser conhecer um pouco mais desse trabalho aí da transparência, é muito interessante. Isso, esse mesmo, obrigado. E aí, a minha resposta, Márcio, eu também estou há 20 anos aí dentro da justiça eleitoral e tal, e aqui a gente tem que olhar muito mais, não como advogado, nem como servidor, né? Eu me permito aqui, a gente está num bate-papo aqui, no sentido de que a gente tem que fazer uma complementariedade, né? Você na visão de advogado, eu aqui, a gente academicamente debatendo aqui. Eu vejo o seguinte, vou dar o exemplo da Alemanha, tá? Eu estive lá na Alemanha, e na Alemanha nos contaram lá que teve casos que, em locais de votação, e olha isso, vai saber atenção nisso que um alemão lá nos relatou, que as pessoas foram, uma pessoa foi votar, a mãe de uma pessoa que estava doente foi votar, e ela foi autorizada, pasmem os eleitoralistas, se segurem na mesa, na cadeira, a mãe do sujeito que estava doente foi votar e disse, olha, fulano está doente, e ele não pôde vir. Eu posso votar no lugar dele? Pode votar. Ele era conhecido, foi franqueado ele, imagina isso, Aline, imagina isso, Kelda, Nayane, Márcio. Ele votou, anotou-se na ata, e tudo bem. E eu assisti lá, Jander, a forma da eleição deles. A eleição deles é papel, simples. Na Alemanha, por exemplo, é uma caixa de ferro. Na Colômbia, é uma caixa de papelão. No Chile, eu não tenho aqui para mostrar, mas vocês sabem aquela caixa que a gente usa hoje, que a gente vai lá no supermercado e compra aquela caixa organizadora, é uma espécie de um Tupperware grandão, eu não sei como chama aquilo. No Chile é aquilo ali. E aí, faz-se a votação manual, nesses países que eu citei, a própria mesa apuradora
vira ali mesmo, faz ali a apuração e anota-se na ata. Como que é a auditoria no Chile, por exemplo? No Chile, tem uma ata que fica com o presidente de mesa, uma segunda ata que vai para o presidente da comissão eleitoral e, pasmem, a auditoria no Chile é o seguinte, pega-se a ata oficial, a terceira via da ata oficial, cada local de votação tem um representante do correio, esse representante do correio vai colocar no correio aquela terceira ata, para daqui 4 dias ela voltar para a comissão eleitoral via correio, para bater com aquela que a comissão eleitoral recebeu no dia do presidente de mesa. Ou seja, a auditoria é o fato da ata ter ido pelo correio e voltado íntegra. E, eventualmente, haja ali algum tipo de batimento. E aí eu te pergunto, né, mas daí você, falando aqui com o Jander, observando isso tudo, e aí, trazendo aqui dos Estados Unidos, deixa eu só trazer dos Estados Unidos. Estados Unidos é pior ainda, como você mesmo falou, é difícil a gente compreender. Os Estados Unidos têm eleição no mesmo local presencial e por correio. Eu via mandarem pelo correio. Absolutamente esquizofrênico isso, inclusive. E colegas meus foram, e aqui a quinta opção, que é na Estônia. A Estônia, a eleição já é pelo celular. E como é que funciona a eleição na Estônia pelo celular? Olha que interessante na Estônia como funciona. Lá, abre-se a eleição uma semana antes, pelo celular, e as pessoas cadastram-se pelo sistema, e, aliás, lá, os sistemas da Estônia de abertura de firma de todos os pedidos estatais, 95% do Estado é feito de forma digital. A pessoa vota pelo celular durante uma semana, ela pode votar quantas vezes ela quiser. Então, Márcio, hoje ela vota hoje, ela pode votar amanhã, até o domingo, quantas vezes ela quiser, sendo que o que fica válido é a última vez que ela votou, porque ela pode mudar de ideia, ela pode ter sido eventualmente coagida, e se ela quiser, no domingo, o local de votação está lá, para que todas essas votações que ela fez no celular possam ser anuladas pelo comparecimento pessoal dela. Então, veja, é uma votação digital, e lá no final ela pode ir presencialmente lá. Então, veja, cada país faz do seu jeito. Mas aí, Márcio, eu volto exatamente no ponto em que você falou, que talvez nada mais do que experiência, né? É a gente perceber que não é o sistema. Na verdade, nós estamos com uma crise de representatividade. Porque, na verdade, hoje, a gente cria um sistema, por exemplo, de prestação de contas, como você falou. Na minha dissertação de mestrado, eu disse lá atrás, quando ainda podia, você deve ter vivido isso, a maioria aqui que eu estou vendo deve ter vivido isso como eleitoralista, a doação de campanhas, de pessoas jurídicas para as campanhas. Eu dizia assim, olha, na época eu defendi lá, o dia que extinguirem a doação de pessoas jurídicas de campanha, eles vão inventar um imposto. Eu dizia imposto, na época, um tributo, que nós vamos ter que pagar para financiar, porque não se faz campanha sem dinheiro. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Vai ter que se gastar. O que vai acontecer agora? Vai acontecer que a hora que, e como de fato aconteceu, né? Como de fato o Supremo entendeu que pessoas jurídicas não podem doar, o dinheiro vai continuar existindo, só que a gente não vai saber onde que ele está caminhando. E aí a prestação de contas vai ser o quê? Uma mera representação de uma realidade que não existe. E pior, nós vamos financiar como de fato hoje, sei lá, se alguém me corrige aí, 6, 7 bilhões entre fundo partidário e fundo especial de campanha, está nos financiando. Então, no final das contas, vai acontecer do mesmo jeito. E vai afastar as pessoas, como exatamente o Márcio está falando aqui, que o cara vai falar, eu não vou entrar nisso, porque, de fato, eu tenho muitas obrigações, eu não posso fazer campanha, eu tenho que dizer que eu sou pré-candidato, aí a gente cria a figura da pré-candidatura, eu dou aula de propaganda eleitoral, eu acho uma coisa muito engraçada, né? O que é a pré-candidatura? Era para evitar o gasto, mas aí hoje todo mundo é pré-candidato, né? Então o sujeito começa a falar como pré-candidato. Então, Josimar, que eu vi aí também, na minha opinião, Márcio, assim, falando um pouco da minha experiência no geral, por isso que eu acredito muito na educação. Nós precisamos, em algum momento, eu não sei quando, talvez, né, e assim, uma triste, eu não tenho uma solução para isso, mas uma triste constatação minha, e eu digo por mim também, posso estar inadequado, nós estamos como sociedade em algum momento de degradação muito grande, na qual a gente não tem mais debate político, né? Porque tudo que a gente eventualmente vai debater esbarra em alguma regra ou outra, que com muita, digamos assim, até com muita boa vontade do legislador, mas
Veja, a lei da ficha limpa tem hipótese lá de inelegibilidade que é um crime ambiental. Né? Eles perguntaram para mim, mas como que vocês discutiram lá o que ia ter, e assim, na lei da ficha limpa? Eu falei, são criações, são situações que o legislador, ele falou, pois é, mas isso pode ser circunstancial. Então, o que acontece hoje? A gente está criando puxadinhos legislativos para resolver um problema que, na minha opinião, muito mais é uma questão, como você mesmo falou, Márcio, Jander, cultural. Então, eu diria assim que o nosso sistema, então vamos então voltar para o voto manual. Gente, quem viveu o voto manual, me perdoe, né? Eu não estou aqui defendendo a urna eletrônica brasileira, que, na verdade, ela é, sim, um paradigma tecnológico muito grande. Mas onde a gente coloca a mão é um problema. Mas você vai dizer, mas está com a justiça eleitoral. Quem daqui já foi no processo que a gente chama de inseminação das urnas, da carga e lacração lá? Faz 20 anos que eu vou e eu convido a sociedade, ninguém vai. Então, a gente, por exemplo, se tivesse um letramento digital, se a gente entendesse o que é um hash, e pouca gente que sabe, eu sei mais ou menos, porque eu faço isso há muitos anos, talvez a gente teria menos dúvida. Por quê? Porque daí a gente compreenderia o processo eletrônico da urna eletrônica. Mas aí você me fala assim, Frederico, mas se até a NASA entraram lá, por que não entrariam na urna? Eu digo, claro que podem entrar. Tudo pode acontecer, porque isso é uma resposta até óbvia para mim, isso. Mas isso aconteceu ou não aconteceu? Até agora não se provaram, pelo menos ao que eu tenho notícia e pelos processos que a gente veio. Então, há a possibilidade? Sim. Há a possibilidade da velhinha lá na Alemanha, o filho não está doente, ela não apresentou, Márcio, um atestado, ela só falou, gente. Gilzimar, ela só falou assim, o meu filho está doente. Aí ele falou, tá bom, pode votar no lugar lá. Então, veja, aí não é procedimental, né, Márcio? Na verdade, é uma questão cultural. Aí você fala para mim, quando que vai mudar? Não sei, essa é a minha angústia interna, observando todo o resto. E aí cada país faz o seu jeito. A Colômbia, por exemplo, ela trabalha muito com a identificação digital, muito bem feita isso. Isso ajudou muito eles lá. A identificação digital deles é muito bacana, eu tenho uns vídeos na internet que eu coloquei, funciona super bem. O eleitor lá, ele é rigidamente verificado para que não haja 2, 3 pessoas votando várias vezes. Nos Estados Unidos isso pode acontecer, e não há um controle, e talvez há sim indícios de fraudes fortíssimos para isso. Morto votando, Estados Unidos, o que se falaram lá, até hoje não ficou provado se morto, mas a forma como que eu vi lá, a vulnerabilidade para esse tipo de coisa acontecer é muito grande. Agora, a pergunta é, culturalmente eles fariam? Talvez possam fazer mais, talvez possam fazer menos. Mas esse é o grande problema. Hoje a gente vive uma crise de representatividade. O que acontece? Vamos usar a metáfora futebolística. O meu filho, quando começou a jogar bola, ele dizia assim, ele ficava na banheira, né? Para quem não gosta de futebol, ele ficava lá. Quando ele entendeu o que era impedimento, ele falou, pai, mas agora eu não vou fazer mais gol. Ele ficava sempre lá, joga para mim e tal. Eu falei, filho, mas aí tem uma regra para que nem todo mundo fique do lado do gol lá para fazer o gol. Ele falou, mas pai, agora eu não vou conseguir mais. Eu falei, agora você vai ter que ser bom jogador. Agora você não vai ter que pôr a mão na coisa. Aí ele falou assim, então, beleza. Então, um jogo de futebol que alguém fale assim, não, então agora pode valer com a mão e tal. A gente perdeu um pouco isso, Bruno, de dizer que a eleição seja um momento de encontro nosso, da gente bater papo, da gente debater, da gente falar livremente. Agora não pode mais, por exemplo, fazer os comícios de antigamente, que a gente poderia ir lá assistir o Chitãozinho Chororó, o Bruno e Marrone, barato. Agora, minha filha foi assistir um show aqui, eu estou em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, que custa R$600 para assistir um show. Então, veja, a gente foi criando puxadinhos legislativos e ficou meio chata a eleição, penso eu. Então, no fundo, a gente não pode debater, e eu acho que a gente tinha que debater, falar livremente. Tá? Mas Frederico, você está falando aí que aqui no interior, daí o abuso do poder econômico e tal, e a utilização das desenfreadas da lei seria economicamente aquele que teria a possibilidade. Eu acho que sim, talvez a gente deveria emancipar o eleitor um pouco mais, na minha opinião, com o professor eu falo. Porque eu vejo que nesses outros países existe uma certa tolerância a isso por conta da liberdade. Então, você vai nos Estados Unidos, isso acontece, você vai na Colômbia, isso acontece, no próprio Chile, isso acontece. Mas tem abuso do poder econômico? Tem, e muito.
Tem abuso do poder político? Tem o abuso, por exemplo, do poder religioso, que hoje se debate a respeito disso. Existe abuso do poder cibernético? Tem alguns artigos aí que vocês já devem ter lido disso. Tem isso. Tem. Mas aí ela pergunta aqui, existe um sistema eleitoral mais eficiente? O sistema eleitoral eficiente seria, na minha opinião, aqui não a mecânica, e sim todos nós como sociedade. Talvez a gente imaginar que nós precisamos, em algum momento, começar a trabalhar. Eficiente do ponto de vista técnico, eu tenho orgulho da justiça eleitoral brasileira. Do ponto de vista técnico, eu acho que nós somos, eu acho não, eu tenho certeza, nesses 7 países que eu fui, nós somos o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque nós temos uma justiça eleitoral que faz a curadoria de todo o cadastro eleitoral, isso é feito todos os dias pelos cartórios eleitorais, ainda que com correções a serem feitas, mas todos os dias. Se você perguntar aí quantos eleitores tem Palmas no Tocantins, a justiça eleitoral te dá um número exato hoje, isso parece pouco, mas não é. O sistema de organização do processo eleitoral, e o problema de finalização. Em 4 horas, a gente tem, num país desse tamanho, e isso é motivo de muita admiração de todos, a gente entrega um resultado que não tem lugar nenhum que faz isso. Então, do ponto de vista técnico, de corpo funcional preparado, de justiça eleitoral que trabalha pela rigidez do processo e aplicação da lei, da justiça eleitoral, aplica o que está na lei? Eu penso que sim. O que mais, pessoal? Eu estou aqui à disposição de vocês, assim, eu sou muito entusiasta desse assunto, a gente, claro, ficaria horas aqui, porque eu tenho certeza que muita gente até discorda, mas fico aqui à disposição. Doutor, pessoal, quem quiser pode mandar pelo chat, a gente já está se encaminhando para o final, só relembrando que vai ficar gravada, tá? A doutora Nayana levantou a mão, pode desativar o som e fazer a pergunta, doutor, diretamente. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu anotei uma pergunta aqui para fazer enquanto o senhor falava, para que eu não esquecesse. Tá bom. Eu queria falar sobre o financiamento de campanhas. Como o financiamento de campanha eleitoral ele pode impactar na equidade no processo eleitoral em diferentes países e se existem modelos de regulação do financiamento que se destacam por sua eficiência. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Falo. Eu, inclusive, sou um dos coordenadores de uma pós-graduação que chama Gestão Financeira de Partidos Políticos e Campanhas Eleitorais. Quem estiver lá na minha rede vai ver. Gestão Financeira de Partidos Políticos e Campanhas Eleitorais. Por que a gente fez essa pós-graduação? Porque a gente percebeu que aqui no Brasil, o grande problema hoje como a gente falou aqui logo no início, é atender toda essa legislação que regula demais todo o processo eleitoral para fim de buscar o equilíbrio, como você mesmo falou. Então, no Brasil, nós temos uma das legislações mais restritivas relacionadas à captação e gastos de campanha. Isso é algo que não tem lugar nenhum do mundo, pelo menos nos lugares o qual eu visitei. E aí, no Brasil, essa organização em que há um controle, há limites de gastos, há necessidade de comprovação posterior, ela traz 2 pontos muito antagônicos, talvez, entre si. O primeiro é que haja um controle da sociedade, porque a gente precisa fazer lá a prestação de contas, por exemplo, parcial, na qual as pessoas vão lá verificar quem é que está investindo na campanha. Nós temos lá o Divulga-Can de Contas, que depois fica todo o histórico de quanto alguém ganhou, de quais foram os gastos de campanha, quem recebeu, para quem foi pago, que cria um indício para, eventualmente, uma ação posterior, ou até a própria sociedade saber de quem está recebendo. Só que tem um problema sério isso. A regra é isso. Mas será que há aí uma sombra muito grande? Na minha opinião, eu me coloco na posição de professor aqui. Há uma sombra grande que a gente não sabe como está sendo esse financiamento? Por óbvio que há. Então, a nossa legislação, ao mesmo tempo que ela é rígida e controladora, nós sabemos que tem o famoso Caixa 2, e esse Caixa 2 existe em qualquer lugar do mundo, e principalmente numa campanha eleitoral é muito difícil que a Justiça Eleitoral, os órgãos de controle, possam fazer essa separação. Agora, ela também tem um âmbito bom, que também não existe em outro lugar do mundo, né, respondendo a sua pergunta, que é, por exemplo, a utilização dos recursos para as campanhas femininas, por exemplo, ou as campanhas negras, que são mecanismos aí de inclusão. Em outros países não existe. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá você não tem
um valor máximo do que você pode gastar em campanha. Aliás, você já pode fazer arrecadação de gastos, lá a gente tem os PACs lá, por exemplo, que o gasto pode ser infinito. Você tem algumas restrições que determinadas pessoas físicas não podem ali fazer a doação, mas os gastos são infinitos. Então, se gasta muito dinheiro. Na Colômbia, por exemplo, não há um controle. Zero, não existe um controle. Na Argentina, há sim uma necessidade de você comprovação posterior, mas eu perguntando lá para os órgãos lá, eles diziam assim, olha, demora aí 5, 6 anos para o julgamento. Então, basicamente, não há nenhum tipo de controle. Há uma contabilidade muito simples na Argentina nesse sentido. Enfim, então, cada país tem mecanismo, mas o mecanismo de controle de gasto de campanha é mínimo em todos eles. O nosso é o mais completo. Mas você perguntou a mim, mas ele é eficiente? Não sei se seria, por conta desse aspecto que eu te falei. Tá? Então, não sei se era mais ou menos isso que você queria saber. Doutor Frederico, então vamos aqui, apenas já caminhando para o encerramento, só agradecer, doutor Frederico, a participação, a gente sabe do compromisso, da responsabilidade, você tem agora um compromisso de ordem pessoal, mas para o encerramento tem a última pergunta aqui que o doutor Gilcimar fez, e aí já fica a pergunta e já as considerações finais, que é a questão do que seria emancipar o eleitor e como que melhoraria o sistema eleitoral. E aí eu agradeço, e caso alguém tenha depois algumas perguntas, pode mandar no chat que a gente encaminha no privado do professor. Tá bom. Gilcimar, eu vou responder sua pergunta com uma experiência bem prática que eu tive. Olha só, eu me lembro que eu dou vários cursos, assim, para candidatos, essa coisa toda tal, e num desses cursos, um dos candidatos a vereador me disse o seguinte, assim, bem simples, uma pessoa simples me disse assim, professor, eu queria saber quando que vai mudar essa lei de ter que colocar, do candidato colocar, dos eleitores colocarem o perfurade no carro, que é aquele adesivo que fica atrás do carro e tal, que a gente tem muito lá no interior e tal. Eu queria que isso aí fosse proibido. Eu falei, mas por que você... Qual que é o problema? E, aliás, quem muda isso é o Congresso e tal. Explicando um pouquinho para ele. Aí ele falou, o Congresso tal. Porque eu estou cansado de toda eleição que eu saio, o eleitor me procura e diz para mim assim, fulano, quanto você vai me pagar de gasolina para eu andar com esse perfurade aqui? Porque o fulano está pagando 40 e você está falando que está pagando 30 e o outro 50. E aí, isso para mim é um problema, e para nós aqui é um problema, que se a gente abolisse isso, o eleitor não ia vir aqui e ia nos abordar dessa forma. Por que eu estou contando essa história? Porque isso me fez refletir, talvez possa ser a conclusão de alguns aqui, mas eu deixo aqui com última reflexão, que é o seguinte, esse nosso processo eleitoral extremamente rígido, e a gente falou várias coisas aqui da rigidez dele, mas, ao mesmo tempo, a impossibilidade da gente poder cobrir os sombreamentos, ou seja, o Caixa 2, o registro de candidatura, o abuso do poder econômico, a gente não consegue, a gente é uma busca para isso, mas a gente não consegue ter uma estrutura suficiente para que a aplicação daquilo que a lei tem como vontade ser feita, me passa pela cabeça que, quando eu digo emancipação cívica do eleitor, é a gente dizer o seguinte, como me disseram em outros países, por exemplo, eu lembro que eu ouvi isso lá na Argentina. Por que vocês, em vez de ter uma lei da ficha limpa, vocês dizem assim, eleitor, se você quiser, você escolhe. Escolhe aí o candidato mafioso, condenado, seja lá o que for. Só que é o seguinte, escolheu 4 anos, depois você não reclama. No sentido de criar uma consciência e talvez um movimento popular, no sentido de que o eleitor se torne o protagonista e não a justiça eleitoral, e não digo a justiça eleitoral porque a justiça eleitoral é quem opera, e não a legislação. A legislação tendo que criar hipóteses de inelegibilidade para dizer, olha, essa pessoa pode, essa pessoa não pode, esse daqui está bom, esse daqui não está. Você fazer uma placa de 5 metros, você está comprando voto, você colocar o nome do vice maior, sabe essa coisa toda que tem? Vocês tirarem isso e dizer para o eleitor, você quer vender o espaço do seu muro, você venda. Você quer ir votar no sujeito porque ele é bonito, ou porque ele fez um show do Chitãozinho Chororó, você seja. A gente dá um passo atrás e trabalhar, e talvez
e com a questão ruim disso tudo, que o eleitor vai ter que decidir. Ah, mas, professor, vai permanecer o abuso do poder econômico? Vai. Vai permanecer as dificuldades? Vai. Mas talvez seja aquela dor necessária de ter que a gente, em algum momento, como sociedade, entender que menos legislação e mais civilização. Ah, professor, mas você é idealista, tal. É isso que eu observei. Então, na minha opinião, quanto mais lei a gente fizer, a urna eleitoral, se eu posso, tem pessoas que eu posso defender 100%, nunca vai confiar naquilo. Agora, se a gente fizer como a gente fazia lá no passado, o fio do bigode, a tal hora a gente se encontra, Talvez seja um retroceder. Eu gostaria que fosse um mundo assim, né? Não, eu não estou dizendo que, assim, eu não estou querendo ser romântico, e nem estou dizendo que eles também são, e nós somos muito ruins, muito pelo contrário, nós temos uma série de coisas maravilhosas aqui. Mas no momento eleitoral eu entendo que talvez a gente deveria amadurecer, abrir a casca da ferida, né, para usar uma palavra um pouco forte, mas a gente sofrer um pouquinho e entender que nós, como os eleitores, somos protagonistas, ou deveríamos ser, escolhemos mal, ficamos 5 anos mal, ou 4 anos, ou sei lá o quê, e a partir disso, a gente tem que se oferecer, participar mais com a gente. Leandro, obrigado aí também pela presença, estou te vendo aqui também mais uma vez. Pessoal, deixa eu só encerrar dizendo mais uma vez, quem acompanha aí, lá, olha minhas redes sociais, acompanhem lá, quem tiver vontade de conhecer um pouco mais, né, rapidinho aqui, eu realmente tenho uma questão bem pessoal agora, eu poderia ficar mais tempo aqui com vocês, posso vir outras vezes aqui, mas basicamente no meu entender, sabe, nós como operadores, né, ainda que os advogados e a justiça eleitoral, quase que a gente está jogando contra aqui, né, menos lei, menos justiça eleitoral e tal, né, mas eu acho que a gente tem que pensar num mundo melhor, uma justiça eleitoral para organizar eleições, vocês como advogados para fazer uma eleição melhor, enfim, a vontade é muito grande. Quero agradecer enormemente a oportunidade de estar aqui, Jander, também ao presidente, por estar falando para vocês e estou à disposição para outra. Obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, doutor Frederico. Presidente Márcio, pode fazer o encerramento devido ao compromisso. Doutor Jander, o doutor Leandro, vou abrir rapidinho para o doutor Leandro Manzano falar. Ele levantou a mão, eu faço as considerações finais. Ah, perfeito. Eu sei do compromisso do meu amigo Fred, mais 15 segundos. Primeiramente, como vice-presidente do IDETO, não poderia deixar de agradecer e parabenizar pelo evento. E também, gente, fazer a divulgação aqui da pós-graduação do meu amigo, coordena lá na PUC do Paraná. Inclusive, nós temos 2 advogadas aqui no escritório que vai iniciar agora, e fica aí o convite para quem não tem especialização eleitoral, uma boa pedida aí, na verdade, uma excelente, né, após coordenada pelo nosso amigo Fred. Obrigado, Fred. Obrigado. Doutor Frederico, em nome do IDETO, nós agradecemos imensamente, sabemos do seu compromisso inadiável agora, um problema familiar, que até era uma justificativa para cancelar, mas o senhor insistiu, então nós agradecemos imensamente em ter compartilhado conosco aqui os seus conhecimentos. Foi uma excelente troca de ideias, eu acho que a gente amadurece o direito eleitoral trocando ideias, e é uma das finalidades e objetivos do Instituto, do IDETO, que nasceu agora, né? Divulgar, trazer essa discussão do direito eleitoral para esse norte aqui esquecido, que as discussões ficam mais no centro, no Brasília, Sudeste, Paraná, que é o berço forte, Ceará, né? Mas, então, a ideia nossa aqui é trazer essas mentes para a gente discutir e crescer como um todo. Então, fica aqui o nosso imenso agradecimento em nome do IDETO, e com certeza terão mais convites para o senhor vir aqui mais vezes, espero que uma próxima oportunidade, talvez, presencialmente, mas fica aqui, então, o nosso imenso agradecimento do IDETO, em nome de quem eu agradeço também ao doutor Jander, que é membro, por ter participado, doutor Gilcimar, os demais aí, doutor Juvenal, Olavo, Cleides, que eu estou vendo aí, doutor Leandro, Aline, me perdoe se eu não estiver vendo mais alguém na tela, por ter participado, doutor Gilcimar, que inclusive é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Então, fica aqui o nosso agradecimento, de coração, muitíssimo obrigado, e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos, até a próxima. Tchau, tchau.